Joane, né, sou bibliotecária do Pérgamo, somos eu e Cirineu. Fiquem à vontade para me chamar de Josi, uma turma grande ali, a gente já se falou bastante por atendimento, telefone e tal, né, e às vezes encontro ao vivo ou treinamentos. Então assim, é é uma apresentação geral, macro, de como funcionam os recursos do inventário no Pérgamo. Se vocês, precisarem de uma capacitação específica e focada para a sua instituição, o que que nós sugerimos? Que vocês contratem um treinamento, porque daí nós vamos trabalhar diretamente com os dados da sua instituição, porque os nossos treinamentos são todos com atividades práticas, onde a gente trabalha e pede licença para vocês, claro, né, para trabalharmos com a base de dados de vocês, atuarmos na base de dados em conjunto. Esse treinamento pode ser gravado e disponibilizado sempre, né, para vocês, para que vocês possam assistir posteriormente, tranquilamente. Então, assim, nessa apresentação macro, vamos tirar um momentinho para a gente sanar dúvidas ali também. Claro que a gente acredita que vocês vendo o todo e como funciona todo o processo, vai ser muito mais fácil e as dúvidas vão sendo sanadas, tá? Então eu peço que vocês prestem bastante atenção aí, deixa o seu cafezinho do lado, quem tá com chimarrão, deixa o chimarrão ali do ladinho e vamos aprender melhor como é que funciona o recurso de inventário dentro do Pérgamo, tá bom? Vamos lá? Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Deixa eu abrir aqui. Meninos, lembrando, o pessoal aqui do Pérgamo que está no encontro, por favor, vão adicionando o pessoal aí, tá? Mais uma vez, para quem chegou agora, sejam todos bem-vindos. Saudade que eu estava de falar com vocês, viu? Meu Deus! Cadê? O Cirineu não está por aqui hoje. Muita saudade que eu estava de falar com vocês. Mas vamos lá. Eu vou tirar a minha câmera, tá, pessoal, para que vocês, para que não consuma muito ali da rede de vocês, tenha uma tranquilidade aí. Ó, pá, pronto. Deixa eu desabilitar aqui a minha câmera. Boa tarde, Ellen. Boa tarde, Maríndia. Sejam todos bem-vindos. Então, vamos lá. Só para quem entrou depois, está sendo gravado. Vocês poderão assistir posteriormente, se solicitada a gravação, tá? Então, não vamos ficar repetindo toda a apresentação. A ideia é dar uma sequência ali, e aí, à medida que vocês assistirem a gravação, vocês terão acesso a todos esses passos e poderão assistir a quantidade de vezes que sentir necessidade, tá bom? Então vamos lá. Eu vou apresentar na versão 9, que é a versão que a maioria dos clientes ainda está, né, estão utilizando aí do Pérgamo. Então nós não estamos, mostrando na versão 10 do sistema, tá? Então, para que vocês tenham conhecimento, a parte de inventário, e algo que é muito importante, inventário, ele não funciona só para vocês saberem e descobrirem o que está desaparecido dentro do seu acervo, né? É muito importante que vocês tenham como premissa que quando vai fazer um inventário no teu acervo, você vai obter informações para deixar o acervo coerente, para deixar o acervo de acordo com o que de fato está no sistema. Então, eu vou ali, se eu tenho mais bibliotecas na minha instituição, eu vou conseguir identificar quais exemplares estão dentro do meu acervo e que na realidade é da biblioteca 2, da biblioteca 3 e não da minha, né? Eu consigo fazer essa análise com base nos relatórios, com base na leitura dos materiais que 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 vocês encontrarem que estão no teu acervo, que pode ser que trabalhe com malote e porventura aquele material acabou ficando dentro do teu acervo ali, foi colocado na estante de forma equivocada, que você consegue já identificar esses equívocos, identificar materiais que estão fora da ordem de leitura, né, acaba que fazendo um levantamento topográfico do teu acervo e corrige esses materiais, encontra aqueles materiais que estão escondidinhos lá atrás de outros livros, de uma classificação que não tem nada a ver, porque tem um determinado usuário que foi lá e, enfim, ama demais aquele material e só tem pouquíssimos exemplares, ele esconde para ficar como um recurso particular, né? Então, isso acontece em muitas instituições, acredito que não é novidade aqui para vocês.
você consegue fazer esse levantamento, você consegue também identificar materiais que precisam de algum reparo, porque você vai fazer a leitura do teu acervo, né, então você consegue fazer essa identificação, você consegue também, até antes de compartilhar aqui, ó, vocês conseguem também identificar materiais que precisam ser corrigidos, né, ou seja, alteradas, etiquetas alteradas, porque o código de barras foi corrompido ali, não está fazendo a leitura corretamente, enfim, já perdeu ali a possibilidade de leitura, então você consegue retirar esse material do acervo para fazer, então, a mudança de etiqueta. Então, tem uma série de ações que podem ser feitas no processo de inventário, que vão agregar valor aí nesse trabalho. É trabalhoso, é bastante trabalhoso, mas é riquíssimo você saber e ter essa porcentagem de atividades que estão sendo desenvolvidas, identificar aqueles materiais que precisam, né, ter uma aquisição maior de exemplares para atender a tua comunidade, enfim, não é somente para eu identificar a quantidade que está desaparecida de um ano para o outro, tá? E tem uma série de vantagens quando você faz esse trabalho do inventário do acervo, para melhorar a qualidade do que você oferece para os seus clientes, certo? Dessa forma, vamos aqui, espera aí, ó. Então, o primeiro passo, tá? O parte de inventário, ele fica ali, ó, em catalogação inventário. Mas, Josi, eu não tenho essa permissão no meu módulo aqui. É necessário, então, habilitar essa permissão, tá? Onde que vocês habilitarão essa permissão? Se você não tem acesso ao módulo parâmetros, identifique quem da sua instituição tem acesso a parâmetros, permissões de usuário ou por perfil, depende da característica que vocês atuam aí na instituição, certo? E aí, conforme vocês colocam ali, né, o teu usuário, que eu vou exemplificar a permissão está lá no módulo catalogação, tá? Então, no módulo catalogação, se eu buscar aqui, ó, por inventário, olha lá, eu tenho essas duas permissões aqui, ó. Deixa eu ampliar um pouquinho. Ó, opa, perdão, cadê você? Aqui. Aqui, ó. Eu tenho que habilitar inventário e também a possibilidade de excluir ou não esses inventários fisicamente. Eu já mostro onde reflete isso daqui, tá? Porque pode ser que determinado colaborador possa ter acesso ao inventário, só que ele não pode fazer exclusões dos inventários que são criados. Logo, eu tenho essa permissão para que ele não exclua, somente quem de fato vai fazer algum processo, outro processo de gerenciamento ou gestor do software em si, né? E eu tenho também a possibilidade de marcar para um determinado operador que ele possa ter acesso somente à parte de leitura dos inventários, ou seja, a carga dos dados para dentro do sistema, daquilo que foi lido, e também aos relatórios. Tá? Então, são 3 permissões aí que vocês precisam avaliar se vai liberar ou não no perfil do usuário. Logo, quando eu clico lá em catalogação e inventário, eu vou ter acesso de acordo com a permissão que foi estabelecida. Se eu tenho a possibilidade de exclusão, veja, aparece o botãozinho de excluir aqui para mim, tá? Eu consigo fazer a exclusão de inventário que foi criado equivocadamente, tal, tá? E também se eu tiver a possibilidade somente de leitura e relatórios, não aparece a parte de cadastro, não aparece a parte de atualização final. Aparece somente a parte para eu fazer a carga dos materiais que são lidos e, consequentemente, fazer a extração de relatórios e estatísticas aí, tá? São 18 relatórios, entre 18 ali, relatórios e estatísticas que podem ser gerados no processo de inventário, certo? Então, assim, ó, antes de começarmos o processo como um todo, deixa eu apresentar para vocês, porque é uma dúvida assim recorrente, tá? Eu vou abrir aqui um arquivo, deixa eu mostrar aqui para vocês. Conseguem ver minha telinha ali que está aparecendo ali, ó, conferências? Opa, perdão, 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 volta aqui, volta aqui, aqui. Estão vendo a tela ali do Explorer? Sim. Ok? Sim? Todos vendo, né? Então, olha lá. Uma coisa que preciso vocês analisarem, até estruturarem o teu acervo, tá? Antes de começar qualquer processo no inventário.
Estrutura a metodologia que você vai utilizar. Defina primeiro. Vocês vão fazer um inventário com a biblioteca aberta ou fechada, tá? Decidam isso primeiro. Por quê? Dependendo da situação, claro que quando fechada facilita muito o processo, né? Vocês vão ficar focados só no processo de leitura, fazer a carga para dentro do sistema. Quando vocês fazem com a biblioteca aberta, tem que tomar o cuidado de que a cada material que vai ser emprestado, antes de ser emprestado, vocês precisam fazer a leitura desse material aqui, ó. Se vocês já cadastraram o inventário no sistema, já fizeram o cadastro. Por quê? O sistema está contando que esse material está dentro do teu acervo, né? Nesse momento. E se você simplesmente faz o empréstimo, esse material vai ser tido como desaparecido ali. Então, sempre é importante fazer a leitura daquele material antes de fazer o empréstimo daqueles dados. Tem uma instituição que eles fazem ali, geram o relatório de materiais emprestados, né? Daí eles sabem o código de todos os exemplares que estão sendo emprestados naquele período, aí eles fazem a carga aqui para levar para o inventário. Tá? Então, assim, claro, o ideal é estar com a biblioteca fechada, porque vocês conseguem focar, mas isso não impede de vocês fazerem um inventário se não tem essa possibilidade, e definitivamente vocês precisam estar com a biblioteca aberta. Uma coisa que é importante saberem: sempre que vocês fizerem o cadastro do inventário, o sistema não vai considerar os materiais que estão emprestados. Quando eu digo ali o cadastro, deixa eu abrir aqui, ó, que eu venho cadastrar o inventário aqui, tá? Que eu faço a carga dele aqui, o sistema faz uma espécie de cópia ou backup da tua base. Então, no momento que ele faz essa cópia, esse backup da tua base, ele já retira tudo aquilo que está emprestado. Ele não considera, ele não vai estar na relação de materiais desaparecidos. Por quê? Ele não está desaparecido, ele está emprestado. Logo, não tem o que inventariar se esse material está emprestado, né? Então, automaticamente, esses materiais não são contados aqui nesse backup que é feito inicialmente, tá? Voltando no nosso arquivo. Esse aqui é um exemplo de materiais lidos, e ele está no formato Enter, ou seja, um dado embaixo do outro. Se fosse Tab, tá? Por que Enter ou Tab? Quando vocês fazem a leitura aqui, ó, o sistema te dá duas opções de separadores para ele reconhecer o código desses exemplares. Enter ou Tab, dependendo do recurso que você utilizou, o seu periférico ali que você fez o seu o instrumento ali que você utilizou para o equipamento, né, que você utilizou para fazer a leitura, ele faz a leitura ou em Enter ou em Tab, tá? Então, quando eu estou num bloquinho de notas aqui, quando o tab, esse código fica aqui na frente, ó, ficaria aqui na frente, ó, tá? Um exemplo. Então, esse formato está em Enter. Uma coisa que o pessoal sempre pergunta para a gente quando vai pro acervo para fazer a leitura. Obrigatoriamente, eu preciso estar com determinado equipamento? Assim, ó, o Pérgamo não obriga vocês a terem um equipamento específico para fazer leitura do teu acervo, tá? Então, a gente sabe, tem recursos da Bematec, eu acho que da Compex também, e outros fornecedores aí de coletores de dados. Então, vejam, os coletores de dados, ele tem uma capacidade de coleta dos exemplares bem grande, assim, tipo 3, 5, 10 mil exemplares sendo coletados numa mesma leitura, por exemplo. E aí, tem alguns coletores que, quando você descarrega eles, eles geram caracteres especiais após a leitura. Por exemplo, isso daqui, ó, 1,0,1. Se vocês carregarem do jeitinho que está aqui para dentro do Pérgamo, o que que vai acontecer? O sistema não vai reconhecer, porque o teu código de exemplar não tem esse 1, 0. Logo, vocês precisam fazer o quê? Fazer a substituição aqui, ó. Tem um recurso aqui no próprio bloquinho de notas, que é aqui, ó, editar, substituir. Você vai substituir aquele 1 para nada. Quando você faz isso daqui, o que que o sistema faz? O que que o bloco de notas faz? Ele retira todos aqueles caracteres especiais que foram acrescentados, porque o teu coletor está fazendo esse acréscimo. Não é nada referente ao Pérgamo. Isso daqui é uma característica do equipamento que você está utilizando, certo? Então, assim, dependendo da situação, faça essa substituição primeiro, para daí salvar esse arquivo de leitura para
Só após isso, fazer a carga para dentro do pérgamo, tá? Então, nesse momento, estamos dando várias dicas aí. Outro ponto também que é importante aqui. Josi, não tenho coletor de dados, minha instituição não tem recurso financeiro para fazer aquisição nesse momento, ainda assim eu consigo fazer um inventário? Com toda certeza. Possivelmente você deve ter aí pelo menos um leitor, aquele que a gente faz ali o empréstimo, né? Então, quando você tem esse leitor, você pode fazer o quê? Abrir um bloquinho de notas como esse. Pega o notebook, é uma dica valiosíssima que a gente passa para os clientes e muitos estão fazendo, porque de fato tem bastante gente que não tem o recurso necessário financeiro ali, mas pega o leitor, pega um notebook, coloca num carrinho, por exemplo, ali, de carrinho de coleta dos materiais, né? E vai com esse notebook e o bloquinho de notas aberto, e você vai fazendo a leitura dos exemplares com aquele leitor mesmo. Josi, eu não tenho nem o leitor. Então, paciência, minha gente, vamos digitar o código aí, né? Pega o código do exemplar e vai digitando um por um nesse bloquinho de notas para vocês fazerem a carga para dentro do Pérgamo. Sugestão: quando vocês forem organizar a biblioteca, façam a organização inicial primeiro das estantes. Estabeleçam o código, vai ser a estante 1. Vai ter o estante 1, lado A e lado B? Ou não, eu vou considerar lado A e lado B tudo como estante 1, estante 2, estante 3. E assim você vai criando diferentes blocos de notas. Não, por favor, não coloque o teu acervo ali, 5.000 exemplares que seja, e por aí, e muito mais que isso, mas não coloque todo o teu acervo no único bloco de notas. Se por um acaso você tem um problema, enfim, esqueceu de salvar algum detalhe, alguma coisa, você perde tudo que você fez, né? Deu um problema na máquina, alguma coisa assim, enfim, faz em partes. Primeiro, faça essa organização, essa identificação das suas estantes. É a estante 1, lado A e lado B. Gera um arquivinho de bloco de notas ali, ó, com a identificação. Nesse exemplo aqui, eu tenho estante 1, tá? A leitura da estante 1, a leitura da estante 2, a leitura da estante 3, da 4, da 5, de acordo com a característica da tua biblioteca. Então, pode segmentar aí. Estante 1, lado A e lado B. Eu terei 2 bloquinhos de notas com lado A e lado B. Porque se der alguma incoerência na leitura do exemplar, vai ser muito mais fácil você ir em busca dessa informação e fazer a coleta dos dados novamente, se houver necessidade, tá? Porque às vezes o leitor, ele come algum código ali e tal, e não faz a leitura corretamente. Ou aquele código de barras não está perfeitinho, né? Então ele não vai conseguir fazer a identificação. Aquele material vai ficar como desaparecido. E aí você tem a possibilidade de ir direto à fonte e não ter que pegar o seu arquivo inteiro e ter que rever isso, tá? Então, esses são pontos primordiais. Identificar esses blocos, fazer a identificação correta dos blocos de notas, de preferência separadamente, organiza as tuas estantes primeiro. Se você conseguir antes já fazer uma leitura topográfica também, para pelo menos fazer uma organização melhor, facilitar para vocês depois, quando tiverem que fazer as conferências de novo no acervo, né? Então, feito esse processo inicial, aí sim a gente vai então para o Pérgamo para verificar como é que se dá todo esse processo ali, os procedimentos no sistema, né? Então, vejam, é, quando eu estou aqui no Pérgamo, olha lá, vamos lá para o Pérgamo. Quando eu estou aqui no Pérgamo, eu vou começar o meu inventário hoje, dia 13, por exemplo. Vamos, 13, sexta-feira, começar a inventar, ninguém merece, né, gente? Hoje sextou, pelo amor de Deus. Vamos supor lá que seja dia 16, tá? Vamos começar o nosso inventário. E aí, eu venho aqui e já cadastro o inventário aqui. Não façam isso. Não façam isso. Por quê? Você está pegando os dados de agora, de hoje, do teu inventário. Você vai começar a fazer a leitura ainda. Imagine que a tua biblioteca está aberta, você vai continuar trabalhando e tudo. Tipo, esse backup que o Pérgamo faz, é uma cópia, o espelho do que existe na tua base, já vai estar totalmente desatualizado quando você vier aqui para fazer a leitura dos dados para dentro do sistema, tá? Então, o que que é uma prática comumente utilizada? Inicia-se a leitura das estantes,
Faça a leitura dessas estantes, e aí quando você sentar para fazer a primeira leitura, a primeira carga dessas leituras, desses arquivos aqui, aí você faz o cadastro. Ó, então meu inventário começou a partir de agora e minha leitura consequentemente, venho aqui e faço o cadastro. Então para eu fazer o cadastro aqui, ó, olha lá, estou em catalogação inventário, cadastro, nunca vou preencher a data final, porque eu não estou finalizando o meu inventário, eu estou apenas começando ele, tá? Para esse exemplo, ele sempre vai vir aqui com a data do dia que você está cadastrando, certo? Total de pessoas envolvidas é um campo opcional, então digamos que nós tivéssemos ali 20 pessoas, ou não, eu sou eu equipe, então uma pessoa, enfim, tá? E aí, quantidade de coletores, eu não uso coletor, eu uso leitor, posso considerar? Ok, pode considerar, digamos que tem 5 leitores que está sendo revezado ali entre o pessoal, 4 horas para cada pessoa, enfim, tá? Você faz essa organização aí, até para não dar lerco no pessoal, né? Não deixa muito tempo ali nas estantes fazendo leitura. O horário de leitura, vamos supor que seja ali, ó, das 9, aí a forma aqui é vocês que definem, né, se 9, 2.00, vocês ficam, isso daqui é a critério de vocês, é um dado textual e é padronizado por vocês. Na observação, deixa eu só trazer esse arquivo para cá. Na observação, se vocês quiserem colocar algum adicional ali, algum detalhe, tá? Fica aberto ali e condicionado à realidade de vocês. Unidade de informação, se você tem mais que uma unidade, selecione e tem acesso a todas essas outras unidades, selecione aquela unidade em específico. Josi, vou fazer um inventário de 3 bibliotecas das 10 que eu tenho acesso. Posso fazer tudo junto? O ideal, gente, é que vocês cadastrem um inventário por biblioteca. Facilita até para vocês no processo de gerenciamento, tá? Para vocês fazerem a carga, os relatórios. Então, o correto é um inventário por unidade, certo? Otimiza aí o trabalho de vocês. Tipo de obra, eu vou selecionar, são todos os tipos que serão selecionados, que serão inventariados ou não. Eu vou fazer um inventário só de livros, folhetos, catálogos e, digamos aqui, que também DVDs. Um exemplo. Outros materiais não farei agora, farei lá no meio do ano. A PUC ali, por exemplo, ela sempre fazia os demais materiais no final do ano, e faz, né, no caso, e periódicos, o acervo de periódicos, principalmente no período ali que não havia tantas assinaturas, não havia tantos periódicos online, né? E aí deixava para o mês de junho, aquele período de junho ali, só para fazer periódicos. Então, facilitava bastante aí, tá? Vejam, que é possível também selecionar a área do conhecimento ali em cima, ó, se eu quero especificar, eu quero fazer só da área 300, só da área 600, é a mesma telinha que vocês têm lá no relatório, então do mesmo jeitinho, tá? Se eu quero só de determinada área, eu faço o acréscimo dessas áreas, ou posso utilizar aqui o argumento, então se eu selecionar aqui, jogar para o lado, der um inserir, só daquelas áreas que o sistema vai reconhecer esse inventário. Ou eu quero tudo que é do 300 ou se eu colocar aqui o porcentagem, ó, 3% aqui, ó. Toda área que comece com 3. Se eu der um ok aqui, ele faz a visualização dessas áreas que iniciam com 3 ali, por exemplo, tá? Que dão sequência. Ou se eu quero um intervalo específico, eu coloco o intervalo no argumento 1 e no argumento 2, jogo aqui para o ladinho direito, insiro e eu teria a possibilidade, lei de Murphy, volta aqui, o que aconteceu? Aí você faz os testes tudinho, fica tudo bonitinho. Pronto, vou devolver aqui. Ó, deve ter caído o time out ali, ele tem limitação. E aí essa área que eu peguei são muitas áreas, né? Então, teria que aumentar o time out ali do servidor, onde está instalada essa base, tá? Mas para vocês saberem que tem a possibilidade de fazer a seleção por área de conhecimento. Deixa eu selecionar aqui a o o material que a gente tinha selecionado, tá? E aí, eu tenho localização,
Ah, eu tenho localizações de setor de restauração, vou fazer lá também, setor de periódicos e outras localizações, vou fazer tudo ou só uma das localizações? Também faço essa seleção. A situação, algo extremamente importante, jamais, gravem isso, jamais faço a seleção do item excluído. Por quê? Você não vai ficar correndo atrás de materiais que já estão em situação excluído, né. O que pode acontecer é de você encontrar algum material dentro do teu acervo que esteja numa situação excluído, né. Então esse material está numa situação excluído, aí você vai voltar ele para a situação normal, mas você jamais vai ficar procurando no teu acervo aqueles materiais excluídos, certo? Então o inventário são de materiais que estão em situação normal, você vai fazer de materiais que estão em situação de restauro, você tem acesso a esses materiais, ele vai para outra unidade, ele está lá no processamento técnico, você vai no processamento técnico para então, fazer a leitura desses materiais? Se não, não vai fazer parte da sua metodologia, não tem por que pegar esses materiais que estão ou em restauro, ou em processamento técnico, porque vai ter uma mudança de etiqueta, ou alguma outra situação das que você tem aí na sua instituição, tá? Então, no geral e comumente utilizado, é a situação normal, eu vou fazer, porque teoricamente o que está ali no teu acervo disponível para o teu usuário está em situação normal, né. Então eu quero só os materiais que estão em situação normal, não vou selecionar tampouco malote, malote o material pode estar em tramitação, está lá numa outra unidade, não tenho por que eu inventariar esses materiais aí, que eu nem estarei provavelmente com eles, para fazer a leitura, né. Então situação normal, e aí eu dou um gravar. Opa, esqueci de um detalhe extremamente importante. Aqui, ó, o número do inventário, que são 5 caracteres no máximo, numéricos, tá? Então, o que que a gente sempre orienta? Faça uma dessas de acordo com o ano. Ah, são 10 bibliotecas. Faça o ano mais o número da biblioteca, né? Os 2 primeiros. Criem um padrão na sua instituição para estabelecer o código dele. Ou não, simplesmente vai fazendo um, 2, 3, 4. É uma única biblioteca. 1, 2, 3, 4 e eu vou me organizar, ou de acordo com o ano, dentro da minha biblioteca, tá. Então fica a critério de vocês aí o estabelecimento desse número de inventário que você quer identificar, certo. Lembrando, data final eu deixo em branco, porque eu só vou trabalhar essa data final quando de fato eu finalizar o meu inventário. Aí eu volto aqui e coloco a data final dele, tá. Então enquanto eu gravo, esse meu inventário, o que que ele está fazendo? Ele está fazendo um backup da minha base. Veja, cadastrei aqui o meu inventário, olha só, e aí ele fez um backup da minha base. Ele já me traz aqui, ó, como exemplo, total de títulos que tem dentro dessa minha base, total de exemplares, tá? Então, para você conseguir identificar esses materiais. Lembrando, uma vez que eu cadastro esse inventário, então é uma pergunta que chega bastante em nós aí, pessoal, opa, deixa eu tirar isso daqui, perdão. Eh, Tem a possibilidade de eu alterar, esse inventário aqui, depois que eu criei? Não. Depois que você criou ele aqui, gravou, você já estabeleceu e condicionou os filtros dele, né. Ele já fez um espelho da tua base de acordo com os filtros que vocês selecionaram. Se você precisa acrescentar um elemento a mais, ele não vai mexer nesse backup que foi feito. Logo, você pode excluir esse inventário, na realidade deve, né, se você quer acrescentar dados a mais, então exclua esse que você criou e cria um novo com acréscimo das situações, do tipo de obra que você precisa a mais, enfim, daí fica a critério de vocês, tá? Mas uma vez criado, eu não consigo fazer alterações, porque ele não vai influenciar em absolutamente nada naquele inventário que a gente acabou de criar. Porque, lembrando, ele faz um backup, uma cópia do teu acervo, é como se fosse um espelho do que você tem hoje, certo? Qualquer alteração aqui não vai influenciar no que você já fez. Exclua e insira de novo, ok? Aí nós viemos para a parte da leitura. Então, sabemos que no meu arquivo ele está tudo em enter. Por quê? Olha lá, um embaixo do outro, certo? Eu vou fazer a leitura, deixa eu não vou salvar aqui. Vou fazer a leitura, olha, está em enter. Deixa eu selecionar aqui o inventário, perdão. Olha ali, ó. Vou selecionar o inventário que a gente criou. Ele está em enter.
Que é o acervo? Esse acervo aqui, ó, se você é para instituições que tem separações. Eu lembro que na Unicinos, por exemplo, eles tinham separações, eram vários andares assim, tinha um acervo um, acervo 2, acervo 3, tá? Se tem essa característica na sua unidade, você vai informando o número do acervo, no geral, assim, da sua coleção ali. Se não tem, deixa como um. A biblioteca inteira é um único acervo, a gente não faz essa segmentação ali. Logo, acervo um. A pessoa que realizou a leitura, então, busque ali pelo operador, que está dentro do sistema, que está fazendo a leitura. Geralmente, essa parte da leitura, ela fica na responsabilidade de 2 ou 3 pessoas no máximo, tá, gente? Não fica, por exemplo, vocês têm vários auxiliares aí, o pessoal está ajudando vocês a, a fazer a coleta dos dados e deixar aberto aqui, o pessoal vai fazendo a carga, vai fazendo a carga. Às vezes pode se perder em algum dado aqui, deixar de fazer a leitura de algum arquivo. Então, para ter um controle maior e melhor para todos vocês, uma segurança maior nessa operação, geralmente fica condicionado a um público mais restrito. Para saber, a pessoa vai fazendo a coleta. Então, eu lembro que quando eu trabalhei na PUC, a gente separava ali entre, eram 3 pessoas, cada um num período específico que a gente fazia, e aí eu era uma dessas pessoas. A gente vinha, era responsável. Naquele período matutino, era uma bibliotecária responsável, no período vespertino e assim sucessivamente, sabe? E aí a gente conseguia se organizar e trabalhar, né? Falar todo mundo a mesma linguagem, com total segurança, assim, do que estava sendo lido. Então, pensem nisso também para suas unidades. Coloco a pessoa e venho carregar o arquivo. Aí eu vou lá buscar o meu arquivinho que eu deixei aqui, ó, dentro da área de trabalho, e aí vocês vejam aí onde vocês vão fazendo a descarga desses arquivos que estão sendo lidos, né? Salvem sempre numa pastinha, seleciona ali o arquivo, e na medida que eu vou selecionando, o sistema já vai processando e, consequentemente, já fazendo um processo de depara, para dizer, opa, nesse arquivo constam os exemplares X, Y e Z, tá? Os outros exemplares ainda não tem, ele vai tendo como estão desaparecidos ainda, aí você vai fazendo a carga dos novos arquivos. E assim sucessivamente. Ó, como a minha biblioteca é pequenininha, eu só tenho 4 estantes, eu separei por estante ali, ó. Então, olha lá, faço a leitura de tudo, ó, e vou fazendo. Vocês vejam que a leitura é super rápida, por mais que tenha muitos arquivos aqui, ele faz uma leitura bem rápida. O ideal é sempre assim, ó. Claro, quanto menor o arquivo, ele faz mais rápido ainda, né? Mas assim, ó, meu Deus, não lembro se eu fiz da 4. Posso fazer de novo? Pode, sem problema. O sistema não duplica, tá? Ele simplesmente despreza porque ele já foi lido antes. Então fiquem tranquilos. Se vocês fizeram a leitura e esqueceu se a última foi lido, leia de novo, só para desencargo, né? Para deixar a mente tranquila ali. E aí fica na organização de vocês. Vamos pegar esses daqui que eu já li, faço uma pastinha a mais aqui para eu ir jogando. Qual que é a ideia? Por exemplo, ó, lidos, um exemplo, tá? Ah, já li todos esses aqui. O que que eu faço? Seleciono eles aqui. Então, assim, mostrando uma metodologia que vocês podem usar aí para facilitar a vida de vocês, tá? Ó, nós somos humanos, não somos máquinas, para ficar lembrando isso, mas para eu ficar também tranquilo aí, ó, e vou jogando para minha pastinha de todo o material que foi lido, certo? E deixo aqui fora só aqueles TXT que eu não li ainda. Descarrego ele no computador, se tiver que fazer aquela substituição de caracteres, faça a substituição, deixa no geral aqui, carregou para o Pérgamo, já faz essa separação ali. Como bons bibliotecários, nós gostamos de classificar as coisas, né? Logo, é uma forma de organização aí para vocês, tá? Então, fez a leitura, certo? Vejam que aqui no sistema ele tem um processo manual também, tá? Puxa, esse daqui, manual, Cirineu e eu, a gente sempre procura orientar que vocês usem em casos esporádicos, assim, bem aleatórios. Puxa, faltou um exemplar, eu vou gerar um TXT só com um exemplar? Não, né? Então eu venho aqui, coloco o manual e coloco o exemplar específico, pronto, o sistema vai fazer a carga dele para dentro do seu inventário.
tá? Lembre que eu selecionei o inventário específico aqui, né? Então, é para esses casos. Não é assim, ó, faltaram 10 exemplares daquela estante, ou faltou uma prateleira inteira. Ah, vou inserir tudo manualmente. Não é legal, porque se em algum momento você identificar que faltou um determinado material aqui, você vai ter que excluir o seu exemplar, o seu inventário, perdão, e ter que criar tudo de novo, aquela estante inteira que tem lá 15 exemplares, você vai ter que refazer tudo de novo manualmente, tá? Um, dois exemplares ali, uma situação muito específica para você utilizar esse recurso. Do contrário, gere um arquivinho TXT com esses 10, 15 exemplares que deixaram de ser lidos, ok? Fiz a minha leitura, carreguei todos os meus arquivos que foram gerados do meu acervo. O que que eu vou fazer nesse momento? Eu vou para a parte de relatórios. Aqui, vou selecionar o meu inventário, veja que ele veio aqui para cima, com código. Vocês têm aí 18 estatísticas e relatórios. Veja que ele traz, inclusive, uma ordem sequencial de leitura, o que está sendo lido, tá? Aqui ele traz uma conferência de todo o material que foi carregado no inventário, que o sistema fez o backup, certo? A conferência de tudo que já foi lido, ou seja, desses 4 arquivos que eu acabei de carregar para dentro do sistema, certo? E aí, vocês vão, nesse momento, fazer uso ou do 7 ou do 8, tá? Que são o quê? Refere-se à relação dos exemplares que estão desaparecidos. Você faz ou por ordem de classificação ou ordem alfabética. O que é geralmente utilizado é o de ordem de classificação, como está organizado o teu acervo, né? Essa por ordem alfabética geralmente é feito com periódicos, que na maioria dos casos, os periódicos eles são organizados alfabeticamente, né? Então, eu vou gerar isso daqui por quê? Porque eu quero voltar para o meu acervo para ver e tentar encontrar aquele bendito livro que o usuário foi lá e escondeu, né, atrás de outros materiais, uma classificação totalmente distinta. Eu vou em busca desse material. Ou aqueles materiais que, puxa, eu tenho certeza que eu li. Aí foi identificar uma prateleira inteira, ficou sem ler. Claro, falha humana, nós somos humanos, né? Então, não estamos imunes a equívocos, não é erro, é equívoco. Vamos tirar a palavra erro da nossa vida, nos equivocamos. Então, olha lá, daí seleciona o teu inventário e clica em relação de exemplares desaparecidos. Eu vou exemplificar aqui por ordem de classificação. De acordo com a tua realidade, usa por ordem alfabética ou classificação, tá? Vou selecionar aqui classificação. É possível fazer uma exportação, tá? Para essas duas extensões aqui. Ou fazer a impressão ali, ó. Então você imprima e volta para o teu acervo para ir em busca dos materiais que estão desaparecidos dentro do teu acervo. Ele vai gerar essa listagem organizado pela classificação do teu acervo, seja ela CDD ou CDU, ou DORIS ou outras, né? Tá aqui, ó, o código do exemplar e a respectiva classificação, tá? E aí você volta com essa listagem para o teu acervo para tentar encontrar esses materiais. Josi, e nesse momento, o que que eu faço? Você vai abrir um novo bloquinho de notas. Se você tem coletor de dados, você vai coletar e vai, então, quando fazer descarregar, você vai fazer a leitura. Olha, enfim, a denominação que você vai utilizar para esses arquivos é a critério de vocês. Como bons bibliotecários, pensem nessa metodologia direitinho ali. Mas, assim, digamos que seja lá, leitura da estante 1, conferência 1, leitura da estante 1, conferência 2, e assim sucessivamente, tá? Porque você faz uma primeira conferência, ou seja, retorna no teu acervo físico, procura esse material, encontrou, faz a leitura num bloquinho de notas, se você está usando aquela ideia que nós sugerimos lá no início. Pega o notebook, abre um bloquinho de notas, identifica e salva aquele bloquinho de notas de acordo com a estante específica, ou como você identificar ali as suas estantes, por exemplo. Faz a leitura usando ou de forma manual, coletando e digitando o código no bloquinho de notas, ou com o seu leitor ali, o mesmo leitor que você faz o empréstimo dos materiais. Engata ele ali, conecta no notebook e vai à luta ali no acervo para fazer o inventário, tá?
Então, faz esse novo bloquinho de notas, e quando você fizer esse novo bloquinho de notas, você terá. Parou o áudio, Josi. Aqui também. Oi, pessoal, me ouvem? Oi, sim, Sim, foi. Eu acho que foi minha comunicação aqui, gente, minha internet. Parou tudo, eu inclusive o tô sistema. aqui. Ouvindo agora, todo mundo ok? Show, maravilha. É, foi minha internet, com certeza. Como que é? Nunca cai. Nessas horas ela resolve dar o ar da graça, né? Uma quedinha básica. Ó, deixa eu compartilhar aqui de novo com vocês. Eu preciso que vocês me digam onde vocês pararam de ouvir. Eu estava falando aqui de vocês irem até o acervo, né? Fazer a recuperação desses materiais que estão considerados aqui no relatório 7 como desaparecidos. Como seria a organização das leituras para a conferência? Tá, então, eu estava falando aqui, só um minutinho, pessoal. Pronto? Ouvindo bem? Só me confirmem ali. Agora sim, Josi. Deu? Tá, maravilha. Então, olha lá, ó. O que que eu tinha comentado aqui? Vamos voltar, deixa eu ver se não caiu aqui de novo o sistema. Pronto. Ó, minha internet deu. A gravação tá rodando. Maravilha. Então, olha lá. Voltando aqui no nosso inventário. Quando eu venho aqui em relatórios, né? Então, como eu coloquei? Chegou aqui no relatório as duas relações que geralmente são utilizadas, né? Principalmente a utilizada é a 7, que é por ordem de classificação, e a 8, quando vocês têm a organização do acervo por ordem alfabética, tá? Então, quando eu gero essa relação de desaparecidos, veja, ele me traz esse relatório organizado pela classificação. Com esse relatório, eu posso ir para o meu acervo para então identificar e encontrar esse meu material. Quando eu faço, né, encontro esse meu material aí eu faço a leitura dele, seja por coletor, se você tem os coletores, seja daquela maneira que nós explicamos lá no início, que é você pegar um notebook, conectar ali o teu leitor de código de barras, abrir um bloquinho de notas e vai, então, em busca desses materiais que estão nesse relatório como desaparecidos, tá? Então, assim, ó, sempre o inventário, ele não para em uma única leitura.
Você leu tudo e ele simplesmente, pronto, acabou, terminei meu inventário. Não, gente. A possibilidade de você utilizar esse recurso aqui, esse relatório, e aí respondendo a Rosimeire ali, isso é vocês fazerem um retorno no acervo para encontrar esses materiais que ainda estão aqui como desaparecidos. Por quê? Nós somos humanos, né? Pode ter ocorrido um equívoco de eu ter pulado uma prateleira inteirinha e essa prateleira inteirinha está constando como desaparecida. O nosso leitor ou coletor pode não ter coletado aquele exemplar, porque o código de barras dele está corrompido ali, né? Não está conseguindo fazer a leitura corretamente. Aquele material estará nesse relatório aqui como desaparecido, certo? Então você pode vir e fazer a leitura de novo. O ideal é que vocês façam a coleta desses dados novamente em um bloquinho de notas. Evitem, como eu falei lá no início, vir aqui e colocar manualmente, a não ser aqueles casos esporádicos que eu falei ali, um, dois, três exemplares, ok. Mas assim, se são muitos exemplares, gerem um novo bloco de notas. Se você usa coletor, faz a coleta dele tudinho, descarrega esses dados do coletor, ele vai gerando novos bloquinhos ali, né? Em TXT, e aí você faz a carga para dentro do sistema. Porque se por algum motivo você precisar gerar esse relatório, esse inventário novamente, porque se equivocou na hora da seleção aqui dos dados, eu preciso inserir mais alguma informação aqui, mais um tipo de obra, mais uma localização que eu me esqueci, você não vai ter que ficar lembrando ou inserindo de forma manual. Você simplesmente vai fazer a leitura daqueles exemplares que já estão coletados no seu bloquinho de notas, né? Pensa no futuro, não vamos pensar só no agora. Agora sim, se por um acaso vocês são um, dois, ok, tranquilo. Mas também se acontecer essa mesma situação que eu exemplifiquei, vocês vão ter que lembrar desse um, dois aqui depois carregar, tá? Então, faço a conferência, volta para o acervo, voltou para o acervo, encontrou esses materiais, vocês vão ver que vão gerar novos arquivos. Aí eu, de novo, entro em catalogação inventário, venho para leitura, seleciono lá, vou de novo, eu sei que eu estou usando o Enter, né? Aquele código um embaixo do outro. Opa, deixa eu selecionar aqui o inventário. O acervo, vou colocar a pessoa que está fazendo a leitura e vou carregar esses meus arquivos. Aqui são as conferências que eu estou fazendo. Ó. A organização é com vocês, tá? Mas eu tenho aqui a conferência 1 que eu fui lá no acervo e coloco a minha conferência. Quando eu faço essa leitura, novamente eu vou gerar o relatório 7 ou 8, de acordo com as características de vocês aí, tá? Então, seleciono de novo aqui meu inventário, lá em relatórios estatísticas, seleciono o meu relatório 7, faço a impressão e, ó, aqui, ó, se eu ver o relatório anterior, eu tenho aqui um total, ó, de 754 exemplares desaparecidos ainda. Como eu fui para a conferência, eu fui conferir no meu acervo, encontrei esses materiais, fiz uma nova leitura. Opa, já encontrei mais materiais aí. Olha lá, eu tenho agora 637 ainda desaparecidos. Não, mas eu quero esgotar as possibilidades, tá? Eu vou de novo com esse relatório tentar encontrar esses materiais. E aí você terá um novo arquivo de conferência. E mais uma vez você vai o quê? Fazer a leitura para dentro do Pérgamo novamente, dessa nova coleta que você fez, tá? Aí eu vou ter uma conferência 2, por exemplo, ó, e vou fazendo a carga. Então, assim, um exemplo da PUC, a gente esgota as possibilidades, já teve épocas que a gente fez 20, 25 conferências para esgotar mesmo, assim, e no limite a gente vê que tentamos de tudo, sabe? E aí a quantidade que a gente identifica, as incoerências são minimizadas consideravelmente, tá? Então, olha lá, fiz uma nova conferência. E aí, vou gerar de novo o meu relatório, eu seleciono o inventário, gero de novo o 7. Josi, quando é que eu posso parar de conferir? É você que vai decidir.
se você chegou numa quantidade que você considera, ah, não, realmente esgotei as possibilidades, fui no limite, vasculhei o acervo inteiro, tentei encontrar por tudo, de fato, ó, essa é a minha quantidade mínima, desapareceram 76 exemplares, tá? Dos 754 que tinham desaparecidos na minha primeira leitura, eu consegui encontrar a maioria, né? Muito, muito, muito. A quantidade aí foi significativamente menor com essa última conferência que eu fiz. É você quem vai decidir a quantidade de conferências que você vai fazer, quantidade de vezes que você vai voltar no acervo e trazer esses dados para dentro do sistema, tá? E aí, quando você chegar nessa conclusão, eu parei com o meu inventário, realmente chegamos num processo em que tentamos todas as possibilidades de encontrar esses materiais. Paramos aqui. Aí você está finalizando o seu inventário. E aí você terá todos esses relatórios aqui para fazer análises. Por exemplo, ó, deixa eu ver aqui, ó. Aqui tem vários deles, né? Tem o manual com orientação do que significa cada um deles. Eu vou só exemplificar aqui por alto alguns deles. Então, olha lá, ó. Tudo que foi incluído no inventário, ou seja, o que, que são esses incluídos? Opa, perdão, são essas características aqui, ó. Quando eu fiz aquela seleção, ele traz a unidade de informação, ele traz de uma forma estatística, ó, foi incluído os tipos de obra tal, a localização tal, a situação tal, da unidade X, tá? Então, são essas características. O que foi excluído? Ele traz uma estatística do que foi excluído do meu inventário. Foi excluído determinados tipos de obra, ou seja, não é que eu excluí do sistema, eu não incluí no meu inventário, tá? Ele não foi considerado nesse inventário. Eu não estou inventariando dissertação, teses e outros materiais. Eu só fiz a inclusão de 4 tipos de obras ali, só essa localização, eu não incluí as demais localizações e assim sucessivamente, tá? Então, são estatísticas aí para vocês quanto a isso. Eu tenho a estatística do quanto está desaparecido nesse momento, lembrando que o meu inventário eu não faço só para saber o que está desaparecido, é para você fazer a identificação e corrigir incoerências que existam dentro do teu acervo, né? Etiquetas que precisam ser corrigidas, trocadas, materiais que precisam de reparos, materiais que precisam, então, você precisava de reorganizar, né, fazer a leitura topográfica ali do teu acervo, estavam em locais distintos, você encontrou exatamente aquele livro que o usuário foi lá e escondeu em outro lugar, você encontrou, leva ele para o lugar correto, enfim, uma série de situações ali, e você tem um relatório gerencial. Ao final você monta um relatório, então muitas instituições pega como parâmetro e premissa os relatórios do Pérgamo, e monta um relatório gerencial para entregar para a diretoria da instituição, né? Qual que é a gestão ali do teu acervo naquele período naquele ano, faz parte do seu relatório gerencial aí. Então, aqui, ó, para vocês terem uma ideia. Então, esses aqui, ó, é uma dúvida comum, né? O que que é esse número, Josi? Por que que aparece o número lá? Veja que é uma estatística geral aqui dos meus materiais desaparecidos. Esse número corresponde ao primeiro caractere da sua classificação, seja ela CDD ou CDU, tá? Então, quantos foram desaparecidos com a classificação 0 alguma coisa? Quantos desaparecidos que começam com o caractere 3 alguma coisa? Tá? E assim sucessivamente, corresponde a isso, tá? Eu tenho aqui também, ó, os materiais que tiveram situações alteradas depois de que você cadastrou o seu inventário, os que tiveram localizações alteradas nesse período também, que você fez o cadastro, materiais que foram emprestados após a criação do inventário aqui no cadastro, tá? E que permanecem emprestados, tá? Outros aqui, ó, tiveram devolução, deixa eu ver aqui, tem um que o pessoal usa bastante. Cadê? O pessoal fez devolução, porque a biblioteca ficou aberta ali, né? Devolveu e acabou lendo no inventário, nem precisava ter lido, porque se o material está emprestado, o sistema diz considera, ele não considera no momento que você cria esse inventário. Os materiais, ó, que foram lidos e que não foram carregados na definição inicial do seu inventário, ou seja, sabe aquele material que está lá em situação excluído, por exemplo? Você não colocou situação excluída e não vai colocar, como eu orientei lá no início, não deve. Mas vocês encontraram lá uns 10 exemplares que estão em situação excluída dentro do acervo.
aquele material você vai entrar no cadastro desse exemplar e voltar ele para a situação normal. Você encontrou esse material que está de forma equivocada ali na situação excluído, né? Em algum momento ele, porque perdeu-se e tal, alguém encontrou, simplesmente colocou no acervo, ou o usuário simplesmente foi lá e devolveu, colocou no acervo escondidinho, pode acontecer, não sei. Então, você encontrou essa incoerência aí, tá? É, Esse daqui, ó, se você tem mais de uma biblioteca, você tem uma relação dos materiais que estão lidos no teu inventário, você leu ali na coleta de dados, só que ele pertence a outra biblioteca. Vocês trabalham com uma lote e identificou, então, que esse material deveria estar na biblioteca 2 e a sua biblioteca é a 1. Encontrou essa incoerência, corrige isso, manda para a biblioteca 2, tá? Ao invés de mandar ali, acabou ficando e foi para a guarda no acervo, né? Os materiais que foram lidos, coletados no acervo, só que eles estão emprestados no sistema, tá? Aquele material que por algum motivo, algum equívoco, não foi dado baixa no momento da devolução e simplesmente colocou-se lá no acervo, você vai conseguir encontrar e identificar esses materiais aí para você resolver essa situação no sistema. Então, você vai fazer o quê? Com que o sistema, de fato, seja a realidade do que existe no teu acervo físico. Que você não fique no achismo. Eu acho que tem essa quantidade no meu acervo. Eu acho que tudo que está aqui está numa situação normal, né? Então, você não vai sair do achismo para ter valores reais, para ter situações reais e fazer com que o sistema seja, de fato, o espelho daquilo que você tem dentro da tua biblioteca, tá? E aí, aqui ele ainda traz ó, a relação dos materiais que não existem na base de dados, algum material que tenha sido lido. Por exemplo, aqui na PUC, a gente trabalha muito com empréstimo entre instituições, né? Então, os alunos da Unicuritiba, da UTFPR, de outras instituições, eles podem vir fazer empréstimo na PUC, os nossos alunos também podem fazer empréstimo nessas instituições, tá? Então, a gente empresta bastante para os alunos de fora também. E aí, digamos que se houvesse um material lá da UTFPR dentro do nosso acervo, vai constar que, opa, esse material foi guardado equivocadamente, vamos devolver esse material, sabe? Então, são formas aí de você fazer esse controle. Aqui é quando você seleciona, você tem aqui a sequência de como foi lido. Caso você queira saber todos os exemplares, poxa, por que que lá na estante 1 ficou faltando uma prateleira? O que está errado? Você vai fazer a leitura vai conseguir extrair, imprimir tudo que o sistema coletou e vai conseguir de fato ver, não, teve uma falha humana aí, ou o leitor não coletou, ou o coletor de dados não fez a leitura correta dos exemplares, ou que o Pérgamo fez a identificação, ele vai trazer aqui essa relação do que de fato ele reconheceu dentro dos seus arquivos TXT, ó. Então, para você saber de fato o que foi lido aí e reconhecido pelo Pérgamo, tá? E aí, uma vez que você fez todas essas análises, estabeleceu aí, já foi montando, estruturando o seu relatório, né, gerencial aí, você pode, nesse momento, vocês viram que nós ficamos com 76 exemplares desaparecidos. Para eu não ter que entrar lá em catalogação, cadastros de exemplar, colocar exemplar a exemplar, por exemplo, e mudar, aqui eu não tenho o número de exemplar aqui, mas colocar aqui, ó, ele na situação excluído e colocar o motivo aqui, inventário 2023. Poxa, eu vou ter que fazer isso nos 76? Não, não precisa. Vocês podem fazer isso daqui, ó. Para isso que existe esse recurso, atualização final. Que aqui vocês vão selecionar o inventário e selecionar para qual situação você vai fazer a transferência, colocar a localização, talvez você, se não tem a localização, crie, porque são tabelas dinâmicas, lá em parâmetros, tabelas dinâmicas, dados tabela, nas auxiliares tem a tabela situação do exemplar e localização do exemplar. Então, dá para você criar aí localizações e situações específicas, tá? Então, eu coloco ali, por exemplo, e coloco a observação, inventário 2023. Dou um processar. O que que o sistema vai fazer, gente? Ele vai colocar os 76 exemplares
na situação excluído, a situação que você selecionar ali, na localização que você também selecionar lá, e vai acrescentar o motivo aqui, dos 76. Mas, Josi, se daqui 2 semanas, 1 mês, eu encontrar o exemplar que no inventário estava excluído, eu posso voltar aqui e alterar ele? Com certeza. Volta aqui, volta ele para a situação normal, coloca né? E dá um inserir, ele volta ativa novamente, tá? Mas esse recurso é para vocês fazerem isso. Só que uma observação extremamente importante. Cuidem desses dedinhos, os nossos dedinhos curiosos, porque a gente já viu muitas instituições fazerem o quê? Cadastrar um inventário. Eu não fiz a leitura dos meus materiais, não fiz nada, não fiz esses 2 processos aqui ainda. Eu cadastrei, vim aqui na atualização, mudei para excluído, processei. Gente, a instituição simplesmente mudou a situação de todos os exemplares da base para a situação excluída. Tá? Então tem que tomar muito cuidado nesse processo. É um recurso que facilita a nossa vida, só que ele também pode detonar com um acervo ali, se você não fizer com toda atenção, com todo cuidado e sabendo de fato o que você está fazendo, tá? Foi possível corrigir? Foi, voltando o backup anterior na instituição, sabe? Mas assim, cuidem com isso, só utilizem esse recurso quando de fato vocês finalizarem o seu processo de inventário, ok? Então, essa era a proposta de hoje, para a gente apresentar aí como é que funciona o processo completo do inventário. O manual de inventário a gente pode disponibilizar aqui para vocês no bate-papo, como também ele está disponível lá na Rede Pérgamo, se você acessar ali. Para quem não está conseguindo acessar a Rede Pérgamo, nos passe um e-mail, tá? Pedindo para que a gente acerte esse login. E aí, quando vocês vêm aqui, ó, em manuais, ó, quando vocês vêm aqui em manuais, espera aí, tem aqui o manual de inventário. Aqui, ó, tem o guia técnico de inventário com passo a passo disso que nós acabamos de aprender. Lembra que lá no início eu falei, gente, é um macro para que vocês tenham maior segurança na operação dos recursos de inventário. Tem dúvidas mais específicas, focadas na sua instituição, no teu acervo? Abre um atendimento para nós, tá? E aí a gente vai poder ajudar vocês. Beleza, nós vamos colocar ali, ó, o Cirineu está respondendo. Com certeza vocês vão querer. Vocês estavam com saudade da gente, fala a verdade. Assim como nós estávamos de vocês. Mas olha lá, a gente vai disponibilizar, nós não vamos disponibilizar publicamente, a gente vai colocar no nosso canal e vamos passar o link para vocês. Como a gente poderia passar? A gente passa ali no grupo do Telegram, todos vocês aqui ficaram sabendo pelo grupo do Telegram, não foi? Né? Daí a gente, né? Então a gente passa ali o link, pessoal, tá disponível a gravação, tá? E aí com a gravação vocês vão poder rever quantas vezes quiserem. Rose, não tem? Manda ali por atendimento, então, pra gente, Rose. Pode mandar um. É? Ah, sua TI que mandou. Ah, tá. É que eu falei com a sua TI. Aham, eu falei e sugeri para eles. Falei, ó, passa pro pessoal aí, que ele mandou um atendimento bem de dúvidas de inventário. Bem isso. Tá? Mas assim, ó, se for o caso, gente, eu vou passar no grupo do Telegram. Se você tem interesse, abre um atendimento pra gente. Precisamos daquela gravação do encontro referente ao inventário, tá? Daí a gente já responde vocês. Nós vamos disponibilizar para vocês um link específico e só quem tem esse link que vai ter acesso, tá? Por mais que esteja ali, vamos colocar ele, não vai ficar público, totalmente público ali no YouTube para vocês, certo? Quero agradecer a compreensão, a participação de tanta gente maravilhosa aqui, muito bom estar com vocês. Abre a tua câmera aí, Cirinão. Dá um oi para a galera. E aí a gente quer desejar, né, um ano muito abençoado, 2023 muito próspero para todo mundo. E quem sabe a gente adote essa prática de que quando a gente identificar ali, ó, tem muitos clientes com as mesmas dúvidas, vamos marcar uma call com a galera, daí a gente sana essas dúvidas, faz essa apresentação macro, lembrando que quer um treinamento específico referente a determinado tema, dá para vocês solicitarem para o nosso comercial, tá? E aí a gente passa um orçamento. Inventário, geralmente, o pessoal contrata, faz o quê? Contrata 8 horinhas, porque nessas 8 horas a gente trabalha o inventário
com muito detalhes ali direto na base do cliente, e a gente consegue também trabalhar várias parametrizações, configurações na base, sanar dúvidas de catalogação. Então são 8 horas ali que o pessoal aproveita para sanar muitas dúvidas também, tá. É um tempinho curto, dá para fragmentar 2 tardes para não ficar 8 horas inteiras num dia, senão, a gente entende que talvez não seja tão produtivo, né, para quem está recebendo a informação, mas dá para vocês contratarem ali e sanar essas dúvidas. Muitos clientes fazem isso, atualiza a versão para a versão 10, contrata um curso ali de 8 ou 16 horas, por exemplo, para fazer um processo de atualização das novidades, sanar dúvidas que já existem nesse processo, né. Então tem todos os nossos manuais ali para vocês terem acesso, tem o canal de atendimento e nós estamos totalmente, disponíveis para vocês, sempre que vocês precisarem, tá bom? Muito obrigada. Espero que tenham gostado. Um abraço, fiquem bem, eu vou parar a gravação, tá bom?